continuando com as nossas aulas, eu quero apresentar para vocês as tintas de tecido mais utilizadas na pintura floral. Então, começando pelo branco e pelo marfim, que são as duas cores que mais vão iluminar os nossos trabalhos, tá? Ora branca para algumas cores, ora marfim. O amarelo e o siena natural também são muito utilizados, tanto na pintura de flores como na pintura de folhas. Ou seja, se você quer uma folha mais seca, do outono, o siena natural é a cor ideal para a gente conseguir essa finalidade. Olha que lindo esse tom de rosa e esse púrpura. Esses dois são muito utilizados, assim como o violeta, para a cor da flor propriamente dita. Ou seja, uma hortênsia, uma orquídea, uma rosa. Então, essas três cores não podem faltar na sua caixinha aí, na sua malinha de materiais para flores em tecido. E agora, para as folhas, nós vamos precisar também de alguns tons de verde. Então, eu indico aqui o verde folha, verde musgo e verde oliva. Então, esses três tons também são muito utilizados na pintura de cabos, folhas, né? E outros arranjos aí que você queira fazer na pintura floral em tecido. Eu também recomendo o sépia para fundos, acabamentos, né? E outros detalhes. Ele não é preto, né? Ele substitui o preto, deixando com a sua pintura com bastante profundidade, né? E aí, tendo um destaque maior também para peças envelhecidas, tá? Finalmente, o cinza, cinza lunar, para fazer os fundos, principalmente de flores brancas, como é que nós vamos aprender agora, que é o copo de leite. Eu também recomendo diluente para tecido, né, que é o produto que vai diluir a tinta e retardar a secagem. Então, muitos iniciantes precisam comprar porque você vai pintar e precisa que a tinta demore mais a secagem. Então, diluente para tecido é o produto recomendado para esses casos. E finalmente, a cola permanente. A cola permanente você vai aplicar numa cartolina ou num pedaço de madeira, né? Vai manter o seu tecido esticado, sem criar dobras e rugas, né? Sem prejudicar também o avesso do tecido, ok? Então, essa é a gama de cores necessárias para quem gosta e quem quer começar a pintar tecido, né? Com as tintas Acrylex. Muito bem, eu quero apresentar para vocês esse tecido, que é o tecido conhecido como emborrachado. Então eu vou virar para vocês verem que do lado de cá ele é realmente emborrachado e tem uma aparência de couro. E ele é liso, tá? Do lado avesso ele tem esse tecido, ou seja, eu consigo pintar, a tinta fixa bem, né? E ele tem uma cor um pouco mais caqui, o que vai destacar ainda mais as nossas flores, já que elas são brancas, tá? Eu também fiz um acabamento em crochê, eu acho que no tecido é preciso um acabamento, então capriche no seu acabamento. Se você não faz crochê, coloque um babado, faça uma costura bem feita, porque assim como a moldura nos quadros, o acabamento no tecido é primordial, ok? Já fiz o risco, né? E agora a gente vai começar então a nossa pintura. Muito bem, gente, então vamos começar com as folhas. O que nós vamos fazer? Nós vamos preencher com o verde oliva misturado ao verde musgo. Não precisa misturar no prato, tá? Você pode preencher misturando no próprio tecido. Olha só como uma tinta vai agregando a outra, né? Olha, então eu coloco ora o verde oliva, ora o verde musgo, sem lavar os pincéis, né? Para que uma tinta mesmo junte-se à outra, ficando bem natural. Então, dessa forma, eu já tenho um pouco de sombra e um pouco de meio tom. Só vai faltar a luz, né? Então, você vem preenchendo. E em seguida, nós já vamos colocar a luz. Por que, Camila, que eu não posso fazer a outra folha e depois eu dou a luz nas duas? Simplesmente porque essa tinta é a base de água, né? Então, a tinta base de água, ela seca por evaporação, ou seja, mais rápido que a tinta óleo. Então, nesse caso, a gente tem que aproveitar
a tinta molhada já para definir os outros efeitos. Tá certo? Então, até para a lavagem dos pincéis, nós também vamos utilizar água, tá? Não é preciso outro produto químico não, apenas água. Então aqui nós estamos contornando e puxando essa luz para o centro. Como o meu tecido ele já é de uma cor escura, nesse caso aqui, nesse trabalho, a gente dispensou aquele fundo. Não foi necessário fazer sombreado, tá? Agora, claro, né? Se você gostar, quiser mudar a cor, fica à vontade. Tem mais é que criar, colocar um pouco da sua personalidade, né? Olha aí, que bonito que fica. E aí, finalmente, puxamos sempre um fio no centro para marcar a nervura, né, da folha. Então, aqui para a luz, gente, eu estou utilizando o verde folha. E para os fundos, eu utilizei verde oliva misturado ao verde musgo. Vamos fazer essa folha que ela está num formato muito interessante, ela está com a ponta dobrada. Vamos aprender? Então, mesmo processo. Preenchemos com os mesmos tons. Verde musgo e verde folha. Aqui eu estou colocando as tintas na tampinha. E sempre que eu precisar, se você quiser também colocar no prato, fica à vontade. Sempre que você for misturar uma tinta a outra, você pode usar o prato como apoio, tá? E aqui vamos continuar preenchendo a nossa folha. Você também pode criar não só a flor solta, como eu estou fazendo. Pode colocar, por exemplo, um vaso, uma cesta de flores. Pode imaginar que lindo que ficaria para sua cozinha aí, colocar uma cesta de flores, fazer um jogo de tapetes bonito, né? E aí o que mais você desejar. Esse tecido também, o emborrachado, por ser um pouco mais grosso, né? Ele também permite que você faça jogos americanos, fica muito, muito interessante. Pronto, tô acabando de preencher. Agora eu venho com a luz na mesma cor que eu utilizei, que é o verde folha, com o mesmo processo, ou seja, mesclando sobre as tintas que eu passei, tá? Já já vou mostrar como a gente vai fazer essa queda da folha aí, essa ponta dobrada. Então, você vem preenchendo, respeitando o formato, viu? Para ficar também bem natural. Então, se ela tá viradinha para cá, essa linha também tem que estar viradinha, ok? Bom, então pensa comigo. Essa peça, essa parte, essa ponta, ela está dobrada para frente e aí, naturalmente, vai projetar uma sombra aqui. Não é verdade? Então, você realça um pouco mais a sombra, dessa forma, olha, e aí faz essa ponta um pouco mais clara. Então, sempre que a gente falar em luz, estamos falando do verde inglês. Então, você vem aqui por cima e joga a ponta com o verde inglês aqui. Olha lá, tá vendo? Olha como a ponta sai dobrada e cai por cima da folha. Então tem que ficar assim, tá? Bem natural, mais clara. E claro, né? Se tá batendo luz aqui, naturalmente ela projeta uma sombra logo abaixo, como você viu. Capricha bastante nos contornos, tá? Pronto, vou mesclar mais um pouquinho. Agora eu troquei de pincel, peguei um pincel mais estreito para a gente pintar os cabinhos dos nossos copos de leite, né? Então você vem, já deixa prontinho, olha. E,
claro, né? Se você quiser puxar um pouco mais para cá também o cabinho, pode, tá? Ou então só finaliza na folha mesmo, fica à vontade. Então encerramos aqui a parte verde do nosso trabalho, né? Vamos então agora aos fundos das flores. Então a gente tem que lavar bem na água, tá? Aqui, como eu falei, a tinta de tecido é a base de água. Então você tem um recipiente com água filtrada, porque a água de torneira, ela pode deixar o tecido com mau cheiro, tá? Isso é uma dica importante também. Bom, então aqui eu tô misturando cinza lunar com branco. Então eu cheguei num tom gelo, né? Um tom de cinza bem clarinho, né? Então com essa cor eu já vou preencher aqui parte do meu copo de leite. Essa parte do copo mesmo, do copo de leite, eu já vou preenchendo, olha. Então aqui eu misturei cinza lunar com branco. Partes iguais, tá? A proporção é 50% para cada uma, porque só o branco ele deixa muito claro e o cinza sozinho vai deixar muito escuro. Então aqui é a proporção ideal, tá? Neste copinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pontinho de amarelo. Então amarelo ouro, um pouquinho de amarelo ouro, né? Pronto, só para dar uma luz. Ah, deixa eu repetir aqui. Então aqui meu pincel ainda estava sujinho do gelo que eu fiz, ou seja, branco e cinza. Aí eu fui lá, molhei um pouquinho no amarelo com o pincel sujo, só para ficar um pouco mais iluminado. E aí o restante do copo de leite eu volto com essa mistura anterior e preencho inteiro, tá? Vou repetir para você entender. Então todo o copo de leite, o fundo, será cinza com branco. Apenas o miolo, nós vamos colocar um pontinho de amarelo ouro, tá? Isso para quê? Para dar uma luz diferente, para destacar o miolo da nossa flor. Bom, então, como eu expliquei para vocês, com a tinta ainda molhada, a gente pega o branco puro e aí já começamos o processo de definição. Eu não posso preencher a minha outra flor não, tá? Porque isso aqui que eu tô fazendo agora, eu tenho que fazer com a flor com a tinta molhada. Por quê? Se você fizer com a tinta seca, ela não vai misturar uma cor na outra, né? E como seca por evaporação, é preciso então que ela esteja molhada, tá? Então aqui como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aquele mesmo processo de contornar e puxar o excesso. Olha, contorna, aqui é branco puro, tá, gente? Olha, contorna e puxa o excesso. Vamos fazer isso a borda toda da nossa flor. Tá? Então aqui, mesmo processo, olha. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu não posso pintar todo de branco, eu tenho que deixar essas falhas aparecendo, porque essas falhas é o que vão me dar uma sombra no fundo. Se eu pintar todo de branco, fica aquela coisa chapada, sem vida, né? Então eu não posso, eu tenho que preencher, mas de forma que o cinza que eu passei embaixo apareça, tá certo? Senão não teria sentido, né, a gente passar o cinza por baixo, ok? Então aqui estou vindo com branco, misturando o excesso no cinza que eu passei por baixo. Olha aí, já estamos terminamos o nosso copo de leite. Agora vamos para o próximo. Já estamos finalizando então o segundo copo de leite. Capricha aqui na voltinha. Então, olha só, já tô com ele finalizado aqui, tá? Então, eu tenho o contorno branco, o meu cinza que eu passei por baixo também tá aparecendo, e aí ele tem, finalmente, sombra, meio tom e luz, ok? Muito bem, vamos voltar com o pincel mais estreito e vamos finalizar
a nossa peça com a cor amarelo-ouro, pintando os pistilos. Então, o que você faz? Posiciona o seu pincel numa altura boa, mais ou menos assim, uns 2 centímetros, e puxa de fora para dentro, terminando aqui, ó, encostando no branco, tá? Mesma coisa desse outro lado. Para ficar com um movimento interessante, a gente coloca também um pouco de sombra. Então, eu utilizei o amarelo-ouro e aqui um pouco de siena natural. Tá? Pronto. Se você quiser ainda mais movimento, se você quiser um pouco mais de leveza, a gente pode também acrescentar, olha só, algumas folhagens com um movimento batidinho, que é muito fácil de executar, dá um pouco mais de volume e alegria ao seu trabalho. Olha só que fácil que foi fazer esse trabalho, né? Então, ele está pronto. Espero que você tenha gostado e agora eu te convido para vir para as nossas peças de madeira. Vem comigo!